Você tem uma experiência local em Feira de Santana, né? Você trouxe alguns dados para falar sobre a experiência local de Feira de Santana, mas pensando um pouco no nível nacional, para fazer esse paralelo entre Feira de Santana e Brasil, mas ao mesmo tempo fique à vontade, se teve alguma coisa aqui na conversa que você queira introduzir e falar também, fica à vontade. Eu já peço para vocês pensarem em alguma coisa também do que surgiu, que vocês queiram provocar, e para o público também, quem já vai pensando em perguntas, porque a gente já vai, na próxima rodada, a gente já começa a interagir um pouco mais. Doutora Mônica. Bruno, você me deixou numa situação muito difícil, porque falar por último sempre é muito complicado, né? Falar depois que todos falaram e o que falaram, eu vou tentar não ser repetitiva e, assim, vou tentar fazer com que vocês tenham interesse por aquilo que eu tenho a dizer, porque, de fato, as exposições foram muito boas. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito e também eu gostaria de parabenizar a organização do evento, porque principalmente pela coragem na escolha dos temas. Eu acho que esses temas, eles atingiram algumas feridas institucionais, né, e isso é muito importante. São enfrentamentos que nós precisamos traçar dentro das nossas instituições. Eu acredito que aqui, nesse auditório, ninguém ousaria em dizer que o controle externo da atividade policial, que as investigações traçadas pela polícia e pelo Ministério Público são isentas de críticas ou que não precisem de melhoramentos. É fato que precisam, né? Nós precisamos enfrentar essas feridas institucionais, como o Marlon ontem bem disse na mesa em que ele estava presidindo. Eu concordo também com o que foi falado ontem, que eu entendo que muito do nosso tempo, muito do espaço que nos é dado pela imprensa, pela sociedade civil, tem sido gasto para nós discutirmos questões de interesses corporativos, né? E nós gastamos muito pouco tempo para discutirmos o que de fato importa, que é quais são as nossas deficiências, né? Quais são as qualidades das nossas investigações, e mais importante do que isso, qual é o efetivo retorno social que as nossas ações, que as nossas intervenções têm dado para a população. É isso que de fato nós precisamos discutir. E que eu acho que não estamos fazendo, mas essa oportunidade, esse evento é muito salutar nesse sentido. Pois bem, para me apresentar, eu sou Mônia, eu sou promotora de justiça, eu estou atualmente lotada na cidade de Feira de Santana. Dentre as minhas atribuições, eu exerço a parte criminal, crimes em geral, crimes contra a criança e adolescente, muitos abusos infantis, que eu também reputo como crimes de extrema gravidade, e também eu trabalho com o controle externo da atividade policial. Para aqueles que não são daqui, Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado da Bahia. Nós temos uma população de aproximadamente um pouco mais de 620 mil habitantes. Mas Feira tem uma peculiaridade, porque Feira contempla o maior entroncamento norte e nordeste, o que faz com que nós tenhamos uma população itinerante diária de quase 1 milhão de pessoas. E eu gostaria de tratar de alguns dados que Bruno colocou, voltados para Feira. Mas isso não é à toa, não. Não é só porque é a realidade que eu trabalho diariamente, mas também porque eu acho que ontem nós tivemos aqui sendo apresentados muitos dados nacionais, muitos dados estaduais, e eu acho que nós precisamos dar voz para o interior do Brasil, para cidades pequenas, né? Quando a gente faz uma análise nacional, às vezes a gente até puxa a realidade para um padrão melhor do que ele é. E se vocês acham que os dados que foram apresentados ontem não são bons, eu posso dizer a vocês que os dados do interior são ainda mais calamitosos, são ainda mais complicados. Então eu vou trazer a realidade de Feira, vou fazer esse recorte, mas eu tenho certeza que os problemas que eu vou apontar em relação à Feira são problemas que existem tanto na esfera estadual quanto nacionalmente falando. Bom, e o que dizem os números, né? Vamos a eles. Esses dados que eu trago, só para vocês saberem qual foi a fonte, por uma questão de metodologia, eu pesquisei no sistema BI da nossa central de inquéritos. Nós temos isso dentro do nosso Ministério Público, e aqui eu parabenizo o trabalho do colega Fabrício Paturi, que foi uma das pessoas que foi a pessoa que coordenou esse trabalho.
Bom, as informações que nós temos. Nos anos de 2016 e no ano de 2016 e no ano de 2017, nós recebemos as informações do Sistema da Polícia Civil, o SIGIP, que foram registradas 51.180 ocorrências policiais. É claro que dentro desse universo nós temos as ocorrências que não são delituosas e nós temos muitas ocorrências policiais que não têm elementos mínimos que nos permitam iniciar uma investigação. Mas vamos fazer uma análise, vamos fazer um recorte dessas 51 mil em 25 mil, metade. Bom, considerando que 25 mil ocorrências tenham viabilidade para serem investigadas e sejam delituosas, sabe quantos inquéritos policiais nos foi apresentado na nossa central de inquéritos? Vamos fazer esse recorte de 25 mil. Bom, o número é estarrecedor, 1.427. De 51.180 ocorrências, fazendo essa análise de que metade sejam delituosas, apenas 1.427 viraram inquéritos policiais. Bom, além disso, e aqui a gente está falando de menos de 5% desses 25 mil, né? Alguma coisa não está andando certo aí. Mas indo além, desse quantitativo de inquéritos policiais, 40,3% deles se referem aos delitos ligados à Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. 25,1% delitos ligados aos crimes contra o patrimônio. 18,1% dos crimes contra a vida, que evidentemente concordo com todos vocês, claro, é o crime mais grave porque atinge a vida humana e é o que tem que ser mais resguardado. Mas nós temos outros crimes que são cifras, que eu chamo de cifras negras e que às vezes a gente não debate. Querem um exemplo? Sabe quanto desse quantitativo de inquéritos que nos chegou se referem a crimes contra a administração pública? Para quem não sabe, crimes contra a administração pública são aqueles crimes de corrupção passiva, aqueles crimes de apropriação, de subtração de dinheiro público, de exigir vantagem econômica em troca de favores, entre aspas. Bom, sabe quanto desse quantitativo se refere a crimes contra a administração? 0,1%. Sabe quanto desse quantitativo se refere a crimes de abuso de autoridade, por exemplo? 0,1%. Então, se nós temos um universo de 51 mil ocorrências policiais, se dessas 51 mil se transformam, nos chegaram 1.427 inquéritos, e desse universo só 0,1 se refere a crimes contra a administração, 0,1 contra crimes de abuso de autoridade, vocês vejam se essa relação e as investigações desses crimes graves, e aqui eu não quero só fazer um recorte nos homicídios, mas em tantos outros que também são graves e merecem destaque, né, para a gente analisar e avaliar se as coisas estão caminhando bem, porque eu acho que não estão. E vamos focar um pouquinho nessa questão dos crimes contra a administração, que me incomoda muito. Porque assim, quando um crime é praticado por um servidor público, não é só aquela questão pontual, não é só aquele dinheiro que ele se apropriou. É muito mais. Porque quando um servidor público pratica um delito dessa natureza, ele está maculando a ideia, a imagem de toda uma instituição. E nós, servidores públicos, somos quem temos que dar o exemplo. Mais do que todos. Será que a gente... Agora eu te pergunto, se alguém roubar um celular no sinal, se alguém entrar no mercado e subtrair alimento, essa pessoa provavelmente vai ser pega, punida, presa, né, rechaçada. Eu não estou dizendo que isso não tem que ter punição, eu não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer que outros delitos não estão sendo devidamente apurados. O que mostra que o nosso sistema de persecução criminal é um sistema bastante seletivo. Querem ir além? Bom, sabe quantos inquéritos envolvendo tortura policial nos foi encaminhado no ano de 2017, a nós, Ministério Público do Estado da Bahia, em Feira de Santana? Zero. Sabe quantos inquéritos policiais militares que foram encaminhados à minha promotoria identificaram ou indiciaram algum policial militar pela prática de crime militar? Ou de crime envolvendo policial militar? Sabe quantos? Até hoje, desde o início do ano? Zero. Não houve indiciamento. Não é estranho? Eu estou falando de uma cidade, gente, com 620 mil habitantes, com uma população itinerante diária de 1 milhão. Vocês não acham que esses números não são cifras negras e que a gente precisa discutir a respeito? Precisamos. Porque isso só prova que o sistema é seletivo. Isso só prova que as coisas não estão indo bem.
Pois bem, dando continuidade desse quantitativo, qual é o trabalho, o resultado produzido pelo Ministério Público? Pois bem, nós ajuizamos 42% desses inquéritos que nos chegam 1.2, houve oferecimento de denúncia. E 53,9% promoveu-se o arquivamento. E o arquivamento aqui tem várias causas, mas só para vocês terem uma ideia, 23,8% dos nossos arquivamentos são por ausência de provas, inclusive por não conhecimento de autoria. Então vejam que o quantitativo que chega de inquérito é ínfimo e o que chega na maior parte do tempo não se chega a lugar nenhum. Então nós precisamos discutir a respeito, né? Sabe quantos inquéritos de crimes contra a administração pública foram distribuídos ao Ministério Público de Feira de Santana, segunda maior cidade do estado da Bahia, o ano passado? 10. Sabe quantos inquéritos esse ano que terminamos em setembro? 5. Bom, diante desse quadro, não tem como chegar em conclusão diferente. Eu acho que nós não estamos caminhando bem. E isso gera consequências sociais, gente, gravíssimas. Sabe por quê? E talvez a maior delas, porque a população vai começar a não confiar nas instituições, né? Vai existir uma relação, já existe, mas disso para pior, de descrédito em relação às instituições. E aí é impossível a gente não conversar e não tentar trabalhar nas possíveis causas desse problema, né? E claro, sem entrar na questão de política de Estado, que eu acho que é inquestionável, mas a gente precisa tratar dentro daquilo que Raton falou, dentro do universo que nós temos, dos modelos que nós temos. E quais são essas principais causas? Em primeiro lugar, burocracia estatal, morosidade e estrutura deficitária. Se a gente parar para pensar, desse universo que eu disse, de 51.180 ocorrências, eu posso dizer a vocês, esse número não retrata a realidade. E sabem por quê? Porque inúmeras pessoas deixam de registrar as suas ocorrências nas delegacias. Quem de vocês não conhecem alguém que teve o seu celular subtraído? Eu não vou perder meu tempo, isso não vai chegar a lugar nenhum. É normal isso. É isso, eu sei, sabemos disso, é normal. Exato. Então assim, não são 51.000, são muito mais. Só que as pessoas não vão, e não vão por quê? Eu vou responder a vocês por que não vão. Para perder tempo? Exato. Exato, gente. Para vocês terem uma ideia, lá no Ministério Público nós fizemos uma entrevista com as pessoas que estavam recebendo atendimento, tanto na delegacia quanto no próprio Ministério Público, porque nós temos que cortar na nossa carne. E sabe o que as pessoas disseram? Sabe por que eu não quero mais registrar ocorrência policial aqui na cidade? Porque para registrar uma ocorrência está demorando uma média de 4 horas. Teve gente que a gente entrevistou que demorou 12 horas para conseguir fazer um registro. E eu vou dizer a vocês, ainda falavam, não, mas não é má vontade do policial, não, ele me tratou muito bem, mas o sistema não funciona. E ninguém faz nada a respeito do sistema. Então vejam a que ponto nós estamos chegando. E além disso, isso que vocês me disseram agora, além daquela pessoa que no teste maior de paciência ficou lá tantas horas para conseguir fazer um registro, se você perguntar para ela, você acredita que isso vai dar em alguma coisa? A maioria das pessoas que foram entrevistadas lá disseram para a gente, não acredito. E sabe de quem é a culpa disso? É nossa mesma. Sabe por quê? Porque nós não damos resposta social, porque nós não damos transparência aos resultados que produzimos e não fazemos de propósito porque os resultados não são bons. E se tiver de bermuda, foi assaltado ali. Meu sobrinho foi assaltado com a moto, levaram a moto dele. Aí foi na delegacia porque estava de bermuda, não podia. É isso, além de tudo tem mais essas questões que faz com que o acesso de algo que é difícil fique ainda mais difícil. Quer me perguntar, eu digo tudo como é aqui. Ótimo, porque a senhora vai ser entrevistada então pelo Ministério Público depois para poder botar lá no trabalho. Ótimo. Isso é um absurdo, eu concordo com a senhora. Além de tudo, é uma pessoa de comunidade. É uma pessoa de comunidade. Como funciona? Veja. Ou policial que trabalha na comunidade. Ou policial que trabalha na comunidade. Agora, a linguagem acadêmica para a criança e o adolescente da periferia, minha irmã, é só o abraço do policial. Isso ainda não. Imagina, o objetivo é justamente
Exatamente esse, podem ficar à vontade. Por mim não há problema. Hoje está em Feira de Santana, tratando lá os conselhos democráticos aí nesse mês, certo? Eu consegui, como político, esse mês agora, eu vou instalar, é novidade local, nós vamos fazer conselho comunitário na área rural, na área turística, na área urbana e comercial. Depois procuro o CISP, mas depois conversamos sobre essa questão detalhes. Imagina, veja, quando a gente chega nessas vítimas e a gente verifica toda essa situação, a culpa é nossa mesma, porque nós não damos retorno a essas pessoas. Quantas vítimas nos procuram que depois a gente diz, olha, a ocorrência que a senhora aqui demorou 4 horas para fazer virou inquérito. Olha, senhora, esse inquérito policial virou denúncia. Olha, senhora, essa denúncia virou condenação. Isso não acontece. Isso só acontece num tipo específico de criminalidade onde há uma obrigação por lei, que é o caso da Lei Maria da Penha, onde, por exemplo, as sentenças têm que ser comunicadas às vítimas, onde as decisões de liberações e de prisões têm que ser comunicadas às vítimas. Mas fora isso, por que nós não implantamos essa ideia que é ótima para os demais delitos? Por que nós não tratamos com accountability, com transparência? Porque isso é inerente ao Estado Democrático de Direito. Por que não fazemos isso? Não é? Pois bem, outra questão que aí não tem como deixar de falar, que todos aqui acho que pontuaram em certa medida, a verdade é o seguinte: se nós transformarmos todas essas ocorrências policiais em inquéritos, certamente nem a polícia e nem o Ministério Público vão dispor de estrutura física e humana para poderem dar vazão. De modo que é absolutamente necessário o estabelecimento de prioridades que Raton falou, e eu concordo plenamente. Bom, outra causa importante do problema que a gente não pode deixar de tratar, e que foi conversado aqui, é justamente a falta de entrosamento, de alinhamento entre as instituições. E aqui a gente entra num campo muito complicado, porque é o campo da disputa do poder, não é isso? Quanto tempo se discute para questões de interesses meramente corporativos? Quanto tempo se gastou discutindo quem é que com exclusividade pode investigar no Brasil? Né? Se já está difícil, imagine, vamos tirar todos os outros órgãos, então vai ser só um, sem a estrutura. Por que não vamos democratizar isso? A gente fica discutindo discutindo essa questão do poder investigatório, a gente fica discutindo o número de forças policiais, e são discussões que, sinceramente, não são as mais importantes. Por que a gente não discute a qualidade e a efetividade das nossas investigações? São essas discussões que têm que ser travadas, né? E a pergunta que eu acho que não quer calar é quem mais perde com essas questões, em questões de interesses meramente corporativos. E eu respondo a vocês, quem mais perde é a população brasileira. Porque a população brasileira tem que se deparar com uma criminalidade que é generalizada, com um sistema persecutório que nós sabemos que é moroso, que é seletivo e é pouco eficiente, né? E depois que a gente passa por todo esse processo, a gente encara o quê, gente? Se tudo isso funcionar, a gente encara um sistema prisional, que no nosso país é composto de a 4ª maior população carcerária, aonde 60%, mais de 60% dos nossos presos são negros, aonde mais de 50% dos nossos presos tem até 29 anos, é onde mais de 70% dos nossos presos só tem ensino fundamental. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que o Brasil prende muito, mas prende muito mal, muito mal. Então, assim, não pensem que a sociedade brasileira não vai pagar o preço dessas escolhas, porque nós já estamos pagando. Nós temos, nos nossos sistemas penitenciários, a instalação de facções criminosas, né? De um mundo paralelo que acaba dando as coordenadas para o mundo aqui fora. E a gente também está trabalhando muito pouco em relação ao sistema prisional, aos pré-egressos e aos egressos, né? A gente esquece que a questão presidiária não é só um problema daquele cidadão que está preso, mas é um problema e é um drama todo familiar. E a gente não trabalha e não faz nada a respeito disso, né? Pois bem, e aí eu pergunto a vocês, há luz no fim do túnel? Né? Porque quando a gente para analisar esses dados, quando a gente para discutir essas causas, todo mundo fica preocupado e começa a dizer, não tem como ser otimista nesse país. Tem luz no fim do túnel? Gente, luz no fim do túnel tem, claro que tem. Agora não vamos nos enganar de acharmos que são respostas fáceis, né? E que são respostas imediatas, porque não são. Concordo com o que todos falaram aqui. Nós precisamos enfrentar políticas de Estado? Claro.
Não dá para fazer nada sem duas coisas, sem planejamento e sem continuidade. Se você não planeja, você não sabe nem para onde você vai chegar. E se você planeja e planeja bem, nada adianta se você não executa e não o faz de forma contínua como política de Estado e não como política de governo. Porque precisamos sim, no nosso país, pararmos de tratar das questões como questões pessoais, da pessoa A, da pessoa B. Isso não funciona. Por isso que conselhos comunitários têm tantas deficiências. É tão difícil da gente conseguir, porque você acaba centralizando tudo muito na ideia ou na boa vontade de uma pessoa, mas são ações voluntaristas que precisamos mudar, né? Pois bem, primeira coisa para tentar ter luz no fim do túnel é tratar a segurança pública, né, como uma política de Estado e não como uma questão apenas de polícia. Ontem eu me recordo que um policial militar levantou para falar e ele apontou justamente isso. Ele disse: segurança pública não é sinônimo de polícia. Precisamos trabalhar toda essa questão de forma multidisciplinar. O braço armado do Estado só deve ser chamado quando nada mais funciona. Quando nenhuma outra política funcionou. Aí tínhamos que chamar a polícia. Mas a verdade é que isso tudo está sendo feito de uma forma inversa. Me chamou a atenção também ontem, salvo engano, eu não me lembro se foi a Alane ou se foi Marcos, aquele historiador que fez uma das exposições, que ele disse que, acho que foi ele, ele disse: eu participei do Pacto pela Vida, chamei várias pessoas dos movimentos sociais, mas a única promessa que foi cumprida, ele disse, foi a presença da polícia dentro da comunidade. Então, assim, isso é assustador de você escutar. E aí não tem como ter luz no fim. É difícil, né? Mas para além dessas questões de política de Estado, e tentando trabalhar naquela dinâmica daquilo que nós dispomos, o que fazer, né? E assim, é claro, melhoria de estrutura humana e física, é claro, impossível não discutir e não passar por essa questão. Mas também existem outros que às vezes não são nem tão custosos, mas que a gente não para pensar ou não para defender. A gente teve um movimento, a PEC 37 foi reflexo disso, para discutir quem de forma exclusiva vai investigar no nosso país. Por que a gente não teve a mesma luta, a mesma força para darmos às nossas autoridades policiais, aos nossos delegados, garantias mínimas para poderem trabalhar sem interferências políticas? Quantos de nós não conhecem delegados de polícia experientes que trabalham direito, mas que infelizmente são tirados da sua lotação de origem porque acabaram investigando ou atuando em questões que politicamente não são bem vistas? Quantos? Eu conheço vários. Então por que não estamos trabalhando em relação a isso? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de garantia, mas ninguém fala sobre isso. E tem mais uma coisa. Quando um policial é afastado por questões políticas, isso interfere diretamente na motivação dele de trabalho e na autoestima. E isso interfere e impacta também diretamente na eficiência e na qualidade das nossas investigações. Então, isso é preciso ser enfrentado dentro do nosso país. Não dá para permitir que situações como essa, que desviam totalmente a ideia de transparência, de accountability, né, sejam mantidas. Como se fosse uma coisa absolutamente natural, como se ato discricionário fosse desprovido de motivação. São justamente os atos discricionários que precisam ser motivados, porque os atos vinculados têm a motivação em lei, prevista em lei. Então é justamente nessas hipóteses que nós temos que entender se o interesse público está sendo ou não resguardado. Além disso, e aí a gente vai ter que falar sobre repensar os arranjos entre as nossas instituições. Não é possível mais trabalharmos como ilhas isoladas. E aqui nós temos que trabalhar com alinhamento de ações, precisamos trabalhar com prioridades conjuntas que precisam ser traçadas e cumpridas por todas as instituições de defesa social e de sistema de justiça. Precisamos de protocolos de investigações, que foi o que Ludmila disse, e eu concordo plenamente com você, Ludmila. A gente precisa trabalhar de forma mais uniforme, né? Com mais padronizações. Isso facilita, dá mais celeridade e isso também dá mais eficiência. Quantas vezes a gente não verifica o mesmo fato sendo investigado duplamente por instituições diferentes, porque uma não confia na outra? É uma relação quase esquizofrênica. E isso acontece muito. Então nós estamos colocando dinheiro público duplamente para a mesma coisa, porque uma instituição não confia na outra? Isso não é possível, né? E às vezes medidas que não são financeiramente custosas podem ser adotadas, e eu vou dar um exemplo para vocês.
Com a implementação das audiências de custódia, muito se discutiu com a quantidade de liberações e de relaxamentos de prisões que estavam ocorrendo. A reação imediata, principalmente das polícias e até do Ministério Público, foi: o judiciário está soltando. A polícia se esforça, a polícia prende e o judiciário solta. Né? E aí, assim, me preocupa muito esses chavões, essas desculpas onde a gente está querendo achar uma culpa e nunca é nossa, é sempre a do outro. E quando a gente parou para conversar e analisar os motivos desses relaxamentos, principalmente, porque muitas liberações cabiam porque às vezes era um crime que a pena era até 4 anos, né? Ou era uma pena que, se condenado fosse, sequer ia responder em regime fechado, e eu acho que essa discussão da proporcionalidade nem vem ao caso. A gente foi analisar os relaxamentos e chegamos à conclusão que o que estava faltando é que nos APFs, quando um policial tem que entrar na casa de uma pessoa, sim, isso pode acontecer de forma lícita e pode acontecer de forma ilícita. A questão é que os APFs não refletiam as justificativas legais. Eles não diziam o porquê que aquele policial entendeu que dentro daquela casa de madrugada tinha droga. Então, assim, isso precisa ser melhor colocado nos APFs, porque isso impacta diretamente nos relaxamentos ou não. Então, são medidas de alinhamento, que não precisam necessariamente de dinheiro. Mas autos de prisão em flagrante. Autos de prisão em flagrante. Se a gente não sentar e não conversar, fica muito difícil, né? Bom, e por último, eu acho que assim, é impossível tratar desse tema sem adentrar numa outra questão, que foi o que Zacconi muito bem pontuou. Nós precisamos cortar na nossa carne, nós precisamos coibir os abusos que praticamos. Não dá para falar nada do que nós estamos falando sem isso. E de fato eu concordo com o que ele fala. Bem, mais ou menos tipo assim, uma receita de bolo. Então assim, se aquele indivíduo que foi morto num confronto policial, aquele indivíduo tiver um histórico criminal, se for encontrado com ele uma arma ou uma droga, e se ele for morador de uma determinada comunidade, há grandes chances de nem muito questionar. Caso resolvido, qual é o próximo? É assim que é feito. Eu acredito. A é responsável por isso. Bom, o que eu acho que a gente precisa ver é o seguinte: é claro que confrontos policiais é inerente à atividade policial e que às vezes é necessário sim o uso da força policial. Não vamos também fazer um discurso maniqueísta aqui, né? Para não sermos injustos. Agora, o que nós precisamos analisar é a situação caso a caso. Né? Eu estou pegando situações onde sequer as vítimas, claro, no caso de falecimento não é possível, mas assim, vítimas sobreviventes que sequer estão sendo ouvidas. O indivíduo foi preso, está apresentado na audiência de custódia, ele diz na audiência de custódia que ele foi agredido fisicamente pelos policiais, aquilo é remetido, vamos supor, por um inquérito policial militar, 209 do Código Militar, e quando chega lá eles nem ouvem a vítima, porque a vítima já foi ouvida dentro da audiência de custódia. Então não está acontecendo um aprofundamento dessas investigações. A gente precisa ir mais longe. Precisamos analisar melhor os laudos periciais. Às vezes um laudo de necrópsia fala mais do que muitas testemunhas, e nesses casos as pessoas não querem servir de testemunha, o que é absolutamente compreensível. Se um indivíduo foi pego só com tiros nas costas, um tiro na palma das mãos, na cabeça, bom, existem, não estou dizendo que houve, eu estou dizendo que existem sinais de uma possível execução. Vamos aprofundar um pouco mais? Né? Eu peguei uma situação que ela é bastante grotesca, até, mas assim, acontece no mundo real. Um adolescente foi morto, 16 anos, acusado de ter trocado tiros com a polícia. Foi apreendida uma arma de fogo em poder dele, ele já tinha um histórico infracional, e aí foi apurado as circunstâncias dessa morte, e não se ouviu nenhuma testemunha, porque disseram que não localizaram nenhuma testemunha, e que me apresentaram o laudo de necrópsia do adolescente, o histórico infracional dele e o interrogatório dos policiais. Foi isso que foi apresentado. Ninguém fez sequer uma perícia na arma que foi encontrada do lado do adolescente. Quando a gente pediu a perícia, não deu outra. A arma estava inapta a produzir disparos. Que confronto policial foi esse? Pelo menos com essa arma não foi. Então são questões que precisam ser aprofundadas. As vítimas precisam ser ouvidas, os depoimentos precisam ser melhor explorados. Uma pessoa, hoje, isso está acontecendo e não é um fenômeno apenas de Feira de Santana, eu posso garantir. As pessoas estão sendo presas, por exemplo, 9 da manhã, estão sendo apresentadas nas delegacias de polícia às 10 da noite. Por que essa pessoa ficou sob 12 horas em poder da polícia? O que fizeram
com essa pessoa. Aí o indivíduo pega e diz, olha, ficaram comigo, me levaram no lugar ermo, me torturaram e depois me apresentaram na delegacia. Sim, não se pede um GPS da viatura, né? Não, porque aí fica muito fácil da gente ver qual foi o caminho feito. Demora tanto, quando você vai pedir o GPS, já não tem mais esses registros. Isso tinha que ser automático, automático. Chegou lá, disse que foi agredido, que ficou 12 horas em poder da polícia. Vamos pedir para saber aonde a polícia foi com esse indivíduo, fez o que com ele, levou ele para onde, né? É o caso de Amarildo no Rio de Janeiro, porque tem um divisor, né, Zatânia? Antes e depois de Amarildo. Ele sabe. Bom, além disso, sabe? Às vezes, a pessoa fala que foi pega às 9 horas da manhã, você não tem uma testemunha que diz que aquela pessoa apanhou, mas você tem a testemunha que diz realmente, a polícia esteve aqui e levou ele no camburão às 9 da manhã. Já é alguma coisa para dar reforço à palavra daquela vítima. Às vezes, uma câmera, o mercadinho geralmente tem câmera de monitoramento, ali demonstra o horário, tudo isso para dar subsídio. Reconhecimento, gente, é outra coisa que também não tem sido feito da forma como deveria, reconhecimento das pessoas. Então, assim, quem é, em sã consciência, que mora numa comunidade, foi agredida por um policial, que vai olhar para o policial e dizer, foi ele. Depois ele vai voltar para aquela comunidade e não vai receber proteção nenhuma. É claro que isso não vai acontecer. Então tem que se fazer esses reconhecimentos com o mínimo possível de constrangimento. Reconhecimentos, às vezes, fotográficos. Agora, o que está acontecendo? Nem sempre quem agride é quem apresenta aquele indivíduo para aquela delegacia, mas também não se vai além. E existe uma dificuldade, e isso eu posso dizer porque eu vivenciei isso na prática, da gente, promotor de justiça, conseguir os registros fotográficos dos policiais. Porque eles querem que a gente diga quem é o policial, que a gente quer a foto. Como é que eu vou saber? O policial se identifica para a vítima, para dizer o meu nome é fulano de tal, minha matrícula é fulana de tal, tal. Eu não sei, eu preciso da escala, daquele plantão, daquele dia, e mostrar as fotos para a pessoa e dizer, alguém deles foi quem te agrediu? Eu preciso disso. Mas quando é requisito, o que está acontecendo? Alguns segmentos estão pedindo para a gente o nome completo do... Eu não sei, para eu saber é que eu preciso da foto. Então veja a que ponto, se está difícil para mim como promotora de justiça, imagine para alguém da comunidade. É isso que nós não podemos admitir de forma passiva. Não podemos, né? Outra questão que também não acontece. A partir de 2016, começou a valer uma resolução do Conselho Superior da Polícia, não é do Ministério Público não, é da Polícia, que foi votada em outubro de 2015, dizendo que todas as mortes decorrentes de confronto policial, né, de oposição à intervenção policial, tem que haver a comunicação à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Eu pergunto a vocês, colegas promotores, quem de vocês no interior tem recebido esses comunicados? Lá em Feira a gente só passou a receber depois que nós requisitamos. E é uma determinação do Conselho Superior da Polícia, por quê? Para que nós possamos verificar, acompanhar mais de perto todos esses casos, porque senão eles podem ficar muitas vezes esquecidos dentro das delegacias. E nós não estamos fazendo valer algo que nem fomos nós que criamos, que foi o próprio Conselho Superior da Polícia que o fez. Né? E por último, outra também ligada a essa questão, eu acho que a gente tem que melhorar o tratamento que é dado na Bahia em relação aos desaparecidos. Porque uma coisa é aquela adolescente que brigou com o namorado, brigou com a família por causa do namorado, saiu e voltou 2 dias depois. A situação que nós estamos vivenciando são de pessoas que são abordadas pela polícia e nunca mais aparecem. E essas pessoas, esses casos não estão sendo tratados, por exemplo, como homicídios. Tudo bem que não sejam, mas que sejam tratados com mais cuidado. Por quê? Porque esses desaparecimentos, só existe a delegacia de desaparecidos aqui na capital, no interior não tem. Então isso é distribuído entre as delegacias, entre as circunscrições das delegacias do interior. E a gente, às vezes, isso nem vira cifra, isso nem vira inquérito. Se a gente não solicitar o caso de desaparecimento, quando a gente vai verificar, essa cifra é negra, essa cifra é oculta. Então, essa situação toda, ela precisa ser melhor trabalhada e às vezes não depende de questões nem financeiras. É uma questão de alinhamento, né? De repensar o problema sob outras vértices, sobre outros pontos de vista. Com isso, eu não estou pregando um discurso de perseguição à polícia a todo caso, não é isso. Eu só estou dizendo que a gente tem que fazer um sistema persecutório que não seja tão seletivo assim.
E a gente tem que cortar na carne, sim, identificar onde estão os nossos problemas. E em relação ao Ministério Público, a situação não é muito diferente. Porque sabe quantas promotorias de justiça com atribuição exclusiva no controle externo nós temos no estado todo da Bahia? Só em Salvador. Eu trabalho na segunda maior cidade do estado e eu não tenho atribuição exclusiva no controle externo, ao contrário, eu tenho várias atribuições. Como é que eu faço audiência de segunda a sexta-feira no fórum e também faço as minhas investigações nos meus PICs? Que hora? Só se for da meia-noite às 6. E eu tenho, sabe qual é a minha estrutura na minha promotoria de justiça, na promotoria de justiça onde eu estou lotada? Sou eu, um estagiário de direito que trabalha meio período e um assessor administrativo, que não é analista jurídico. Essa é a minha estrutura. Então, vejam que é muito complicado. Isso é a minha, na segunda maior cidade do estado, porque eu tenho 13 anos de Ministério Público e assim, eu me sinto hoje no céu, perto do que eu já vivenciei nas comarcas pequenas por onde eu passei. Foi feita até, eu trago aqui até para finalizando, uma pesquisa pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania vinculado à Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. E eles entrevistaram vários promotores de justiça. E veja que curioso. Aí eles perguntaram para os promotores de justiça quantos deles têm atribuição exclusiva no controle externo. E aí eles responderam que 7% dos entrevistados apenas disseram que têm atribuição exclusiva no controle externo, o que reflete a prioridade que o Ministério Público está dando para a questão. E aí 24% dos entrevistados disseram que desempenham essa função juntamente com outras. Agora veja, esse dado é estarrecedor. 42% dos entrevistados, que são promotores de justiça, disseram que o desempenho do órgão no controle externo é ruim ou péssimo. E 35% consideraram-no regular. Ou seja, 76% dos promotores confessam que o controle externo desempenhado por eles ou é ruim ou é regular. Alguma coisa precisa mudar. E se a gente vai trabalhar com a execução penal, a realidade não é melhor. Porque nós temos apenas 4% dos promotores que foram entrevistados nessa pesquisa com atribuição exclusiva na execução e 14% ocupando-se da execução e de outras atribuições. Então, assim, eu trago isso para que a gente perceba que mudanças são mais do que necessárias. Mais do que necessárias. A sociedade civil tem todo o direito de exigir da gente aqui, servidores públicos, um retorno social. E a gente tem a obrigação de repassar esses resultados. Sem alinhamento, eu tenho certeza, entre as instituições e das instituições com a sociedade civil, isso é impossível. Eu queria só finalizar, eu estava lendo o Jornal do Estado de São Paulo esses tempos e eu vejo a coluna do Leandro Carnal, às vezes até para poder dar para analisar as coisas sob outras perspectivas. E ele tem um trecho que eu achei muito legal, eu trouxe para cá, ele diz assim, o mundo lida mal com a diferença. Formamos guetos há séculos. Criamos ônibus com lugares para brancos e negros nos Estados Unidos. Criamos legislação do apartheid na África do Sul. Trump promete construir muros nas fronteiras com o México. A política do gueto tem a sua eficácia. Afastando a convivência, ela impede o desafio da negociação. E é isso. Assim, diante do que nós estamos vivenciando, quem é que ganha com essa realidade? Muitos podem ganhar, mas eu tenho certeza que a democracia só faz perder, não é isso? Então, eu finalizo e me coloco à disposição para todos os esclarecimentos que vocês tiverem em relação a mim e ao que eu trouxe. Muito obrigada, viu? Bom, pessoal, eu acho